Foi assinado hoje o protocolo para acordos de leniência, aquela espécie de delação premiada de empresas. E pelas novas regras, o Ministério Público fica de fora das negociações e isso tem gerado muitas críticas dos procuradores. O acordo foi assinado hoje numa cerimônia fechada por videoconferência. Participaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio, a vice-presidente do TCU, Ana Arraes, o ministro da Justiça, André Mendonça, o advogado-geral da União, José Levi, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. O procurador-geral da República, Augusto Aras, não participou da cerimônia e não assinou o documento. A proposta recebeu duras críticas de procuradores e de especialistas. A PGR chegou a pedir ao Supremo que adiasse essa cerimônia de assinatura hoje, mas sem sucesso. O Ministério Público afirmou que, apesar de ter interesse em participar do órgão coletivo para a negociação de acordos de leniência, aguarda a análise do protocolo por procuradores que atuam na área, para se posicionar sobre o tema. O protocolo assinado hoje exclui o Ministério Público das negociações dos acordos de leniência. Nesses acordos, as empresas assumem os crimes contra a administração, apresentam provas, pagam multas e, em troca, têm punições reduzidas. A lei em vigor de 2013 diz que é uma atribuição dos órgãos de fiscalização e controle fechar esse tipo de acordo, o que tem permitido ao MPF participar de todas as etapas de um processo de delação, como ocorreu com a Odebrecht e a JF. Agora, o MP passa a atuar junto com a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União apenas na fase anterior ao acordo da investigação. E, constatando o envolvimento de pessoa jurídica nos ilícitos, acionarão a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União. A CGU e a AGU ficarão responsáveis pelas negociações finais e por fechar os acordos, para, de acordo com o protocolo, incrementar-se a segurança jurídica e o trabalho integrado e coordenado das instituições. Os dois órgãos são ligados diretamente ao presidente da República. Segundo investigadores, teriam informações sigilosas de diversas investigações, sem contar que, muitas vezes, os alvos das investigações já foram autoridades do próprio governo federal. Até o fechamento da reportagem, o Supremo não tinha divulgado as imagens da cerimônia, mas a imprensa teve acesso aos discursos. O presidente do STF, Dias Toffoli, afirmou que o acordo de cooperação sobre acordos de leniência não cria nem retira competências, pois essas competências decorrem da Constituição e das leis, que o Judiciário e este Supremo Tribunal Federal também têm sido chamados a dirimir conflitos e que, como resultado de diferentes interpretações, as empresas que assinavam os acordos não conseguiam ter garantias de que o acordado seria observado, minando a segurança jurídica. O nome do procurador-geral Augusto Aras aparece como signatário no documento. Durante a cerimônia, Toffoli lembrou que o PGR está analisando o protocolo e poderá assinar o documento depois. No discurso, o advogado-geral da União, José Levi, disse que o acordo simplesmente declara e reconhece o espaço de competências que é próprio a cada uma das instituições que tem competências relativas a acordos de leniência e que, agora com o acordo, teremos efetiva segurança jurídica. O Ministério Público continua podendo fechar acordos de leniência, mas de forma isolada. A Associação Nacional dos Procuradores da República avalia que deixar o MP de fora dos acordos desse protocolo enfraquece os esforços do país contra a corrupção e avisou que recorrerá à Justiça para manter o protagonismo do Ministério Público no fechamento dos acordos. A discussão de um balcão único para que todos os órgãos públicos possam dele participar e, portanto, o acordo de leniência ser feito com a empresa de uma única vez, sem que sejam feitos acordos isolados, é um avanço. O que não podemos admitir é alijar o Ministério Público Federal de uma posição de destaque nesses acordos. É a instituição que é titular da ação penal, portanto, aquela que pode processar pela prática de corrupção os acusados desses crimes. Também é o Ministério Público Federal responsável por quase 90% das ações de improbidade decorrentes dessas práticas. Alijar o Ministério Público Federal desse processo, sem dúvida nenhuma, é um grande retrocesso no combate à corrupção em nosso país.